Capítulo 4. Das faixas de domínio e seção transversal mínimas. Artigo 8º. As vias, conforme sua classificação, deverão obedecer às seguintes faixas de domínio e seção transversal final mínimas. Inciso 1º. Rodovias federais. Manter a faixa de domínio mínima do órgão de jurisdição. Alínea A. BR-050. De 50,00 metros, 50 metros, a 80,00 metros, 80 metros. Alínea B. BR-365. De 50,00 metros, 50 metros, a 80,00 metros, 80 metros. Alínea C. Anéis viários norte e leste. 80,00 metros, 80 metros. Inciso 2º. Rodovia estadual e ou de jurisdição do Estado. Manter a faixa de domínio mínima do órgão de jurisdição. Alínea A. BR-497. 80,00 metros, 80 metros. Alínea B. BR-365 MGC. 80,00 metros, 80 metros. Alínea C. MGC 452. 80,00 metros, 80 metros. Alínea D. Anéis viários sul e oeste. 50,00 metros, 50 metros. Inciso 3º. Rodovias municipais RM Neuza Resende, Estrada do Pau Furado e Campo Florido. Alínea A. Faixa de domínio com largura mínima de 60,00 metros, 60 metros. Alínea B. Pista de rolamento com largura mínima de 10,00 metros, 10 metros. Inciso 4º. Estradas alimentadoras ou vicinais. Alínea A. Faixa de domínio com largura mínima de 40,00 metros, 40 metros. Alínea B. Pista de rolamento com largura mínima de 8,00 metros, 8 metros. Inciso 5º. Estradas de penetração ou corredores. Alínea A. Faixa de domínio com largura mínima de 30,00 metros, 30 metros. Alínea B. Pista de rolamento com largura mínima de 8,00 metros, 8 metros. Inciso 6º. Ferrovias. Faixa de domínio com largura de 30,00 metros, 30 metros. Inciso 7º. Estruturais seção transversal final de, no mínimo, 40,00 metros, 40 metros. Inciso 8º. Arteriais seção transversal final de, no mínimo, 40,00 metros, 40 metros. Inciso 9º. Coletoras seção transversal final de, no mínimo, 28,00 metros, 28 metros. Inciso 10. Locais seção transversal final de, no mínimo, 14,00 metros, 14 metros. Inciso 11. Locais modalidade sítios de recreio e zona de urbanização específica 5 ZU e 5 Complexo Turístico Interlagos. Seção transversal final de, no mínimo, 12,00 metros, 12 metros. Inciso 12. Vias marginais seção transversal final de, no mínimo, 20,00 metros, 20 metros. Inciso 13. Ciclovias. Mínimo de 3,00 metros, 3 metros, para sentido bidirecional, e 1,5 metros, 1,50 m, para sentido unidirecional.
Parágrafo 1º. As vias, quando inseridas em regiões da cidade, já consolidadas, poderão permanecer ou ter a seção transversal final alterada, a critério do órgão municipal responsável pelo planejamento urbano. Parágrafo 2º. O perfil das seções transversais finais das vias consta do anexo 4º desta lei. Parágrafo 3º. No capítulo 3º, as ciclovias, de implantação obrigatória, poderão ser realocadas nos perfis, conforme parecer dos órgãos municipais responsáveis pelo planejamento urbano e trânsito e transportes. Artigo 9º. Deverão ser implantadas vias marginais com 20,00 metros, 20 metros, de largura, ao longo das rodovias, anel viário e ferrovias, externas às suas faixas de domínio, conforme anexo 3º. Parágrafo 1º. As vias marginais aos fundos de vale, com função de via coletora, arterial ou estrutural, deverão permanecer com a seção transversal final de maior hierarquia. Parágrafo 2º. A implantação das vias marginais no local poderá, em caráter excepcional e mediante estudo, e parecer conjunto dos órgãos responsáveis pelo planejamento urbano e trânsito, e transportes, ser dispensada nos seguintes casos. Inciso 1º. Requerimento com laudo técnico devidamente assinado por profissional habilitado, acompanhado de anotação de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica ART/RRT, apresentado pelo empreendedor demonstrando a inviabilidade técnica de implantação, desde que a segurança no trânsito e o acesso físico não sejam prejudicados, ou inciso 2º. Implantação de empreendimento de interesse público, devidamente justificado, desde que a segurança no trânsito e o acesso físico não sejam prejudicados. Parágrafo 3º. Fica mantida a exigência da faixa marginal de 20 metros de largura, a partir da faixa de domínio, às margens das rodovias, anel viário, ferrovias e cursos de apóstrofo invertido a acento agudo GUA, como faixa não edificante nas hipóteses de dispensa de implantação, de que trata o parágrafo 2º deste artigo, em observância à legislação federal aplicável, e em sendo o caso de posterior necessidade de implantação da referida via marginal, os custos correrão a cargo do empreendedor. Artigo 10. Nos loteamentos destinados exclusivamente a fins empresariais, as vias locais de acesso aos lotes deverão ter seção transversal mínima de 21,00 metros, 21 metros, conforme anexo 3º. Artigo 11. Nos loteamentos fechados para fins residenciais, as vias internas deverão ter seção transversal final mínima de 14,00 metros, 14 metros. Artigo 12. Nos condomínios para fins empresariais, as vias internas deverão ter seção transversal final mínima de 17,00 metros, 17 metros. Artigo 13. Nos condomínios para fins residenciais, as vias internas deverão ter seção transversal final mínima de 8,00 metros, 8 metros.